Para você que acompanha o Santa Cruz Online, nós falamos ao vivo aqui da nossa redação com informações ao vivo sobre a decisão da Justiça divulgada agora há pouco pelo Ministério Público Federal, que condenou o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Toninho do Pará, por improbidade administrativa e também a suspensão dos direitos políticos. Essa ação foi divulgada em algumas horas pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, como eu disse, mas o conteúdo do processo, as informações só foram repassadas após alguns instantes. Sabe-se que, além do ex-prefeito, uma empresa individual, Ivalda Moraes Nunes de Souza, também sofreu a mesma condenação, e o advogado Klinger Pereira Danta, que foi procurador do município na época do governo de Toninho do Pará, também foi condenado nesse processo por atos de improbidade administrativa e também suspensão dos direitos políticos. A empresa Ivalda Moraes de Nunes Souza foi condenada a ressarcimento aos cofres públicos solidário, de forma solidária distribuída ao ex-prefeito Toninho do Pará. Já o ex-procurador Klinger Pereira Dantas sofreu a mesma condenação, embora que com um valor maior, já que foi atribuído a ele a responsabilidade por um parecer em uma das duas licitações que foram questionadas na Justiça. O processo que foi direcionado pelo Ministério Público Federal apurou nas investigações o uso de recursos federais na Secretaria de Assistência Social, na época do governo de Toninho do Pará. Naquela ocasião, de acordo com a denúncia do Ministério Público, teria havido duas dispensas de licitação para a compra de alimentos. Segundo o Ministério Público, segundo a acusação do Ministério Público, esse procedimento com dispensa de licitação não poderia ter ocorrido com essa modalidade para alimentos não perecíveis. De acordo com informações que foram explicadas pelo Procurador da República Luiz Antônio Miranda Amorim, responsável pelas investigações e pela denúncia, ele disse que essa modalidade não deveria ter sido feita dessa forma, que a Prefeitura de Santa Cruz, naquela época, utilizou como justificativa que os recursos seriam, nas duas licitações, para a compra de hortifrutis, o que, na verdade, não aconteceu em sua totalidade. Ele disse que a maior parte das aquisições foram de alimentos perecíveis. E, segundo o procurador, isso acabou prejudicando o procedimento e fazendo com que a Prefeitura não tivesse a opção de comprar de fornecedores mais baratos, de ter concorrência. Ter concorrência durante o procedimento licitatório. Nós entramos em contato com o procurador responsável pela denúncia, o procurador da República, Luiz Antônio de Miranda Amorim. Conversei com ele por telefone. Ele explicou os motivos, esses motivos que eu falei agora há pouco, que levaram o Ministério Público a entrar com a denúncia. Esse processo arrastou-se na Justiça durante alguns meses, e foi finalizado agora com a denúncia. Eu entrei em contato também com o advogado do ex-prefeito Toninho do Pará, o Dr. Lincoln. A defesa está ciente da sentença. Essa sentença foi proclamada pelo juiz na última sexta-feira, só agora foi divulgada, mas foi proclamada na última sexta-feira. A defesa está ciente da decisão, porém, a defesa afirmou que vai recorrer da decisão do juiz, o juiz federal Temístocles Araújo Azevedo, e o recurso será apresentado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF5, assim explicou a defesa do Toninho do Pará. Segundo ele, após entrar com o recurso, os efeitos da condenação por improbidade administrativa e também as sanções de perda, de suspensão dos direitos políticos, ficaram suspensas até a tramitação e julgamento desses recursos. Essa questão também foi confirmada pelo procurador Luiz Antônio de Miranda. Em meio a todas essas questões, um ponto também ganhou destaque nessa notícia, com essa informação. É que durante a ação houve uma liminar concedida pela Justiça. Esse fato não tinha sido até então divulgado, não era de conhecimento popular, não era de conhecimento da imprensa. Nessa liminar, o mesmo juiz autorizou o bloqueio de bens do ex-prefeito Toninho do Pará e também dos demais envolvidos, tanto da responsável pela empresa quanto do ex-procurador do município. Os três tiveram os bens bloqueados.
até um montante que ultrapassa R$300 mil, que se refere aos valores das licitações corrigidos, o valor dos bloqueios relacionados à responsabilidade do ex-procurador, do Klinger, foi menor, por ele ter sido responsabilizado em apenas um dos atos. Ele deu um parecer técnico na primeira licitação e não na segunda, assim ficou demonstrado durante o processo. Eu trago aqui ao meu lado um dos nossos comentaristas políticos, o Ralph Lagos, que vai conversar conosco sobre os desdobramentos que vão acontecer a partir de agora. Claro que essa informação ela ainda não era de conhecimento da população, não era de conhecimento da imprensa, e meio que todos foram surpreendidos a partir da divulgação já da sentença, da divulgação da decisão. Ralph, como é que as coisas vão ficar agora? Como que os grupos políticos vão lidar com isso? Já havia o atual prefeito Edson Vieira está com os bens bloqueados e agora mais nesse caso um ex-prefeito do mesmo grupo político foi sentenciado, através de liminar, preventivamente foi decretado dessa forma. Bem, primeiro, boa noite para você, boa noite para todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem através do Santa Cruz Online. O grande problema dessa questão do bloqueio é que isso já foi tão usado contra o prefeito Edson Vieira, que traz à baila de novo, suscita de novo a discussão do bloqueio de bens por conta do caso da KMC do prefeito. Então, toda vez que se falar em bloqueio, é a mesma coisa daí, quando se falar em merenda em Santa Cruz. Vai se ter uma ligação direta com o ex-prefeito Zé Augusto. Do mesmo jeito, quando se falar, é inevitável que quando se fale de bloqueio de bens, se suscite de novo a questão do prefeito Edson Vieira. Essa semana, muita informação deve ser trazida sobre isso. A reunião da Câmara de Vereadores vai acontecer na próxima quinta-feira. Agora, é percebível também que o Tonho do Pará tem um estilo o ex-prefeito Tonho do Pará, de não se pronunciar. Eu consegui, inclusive, falar com o advogado dele, tentei ligar para o ex-prefeito, as ligações não foram atendidas. Como é que fica agora essa defesa? Porque fica difícil, inclusive, para o grupo, por exemplo, que o Tonho do Pará está agora, a situação, falar sobre isso, até porque eles não faziam parte do governo de Tonho no passado. E a oposição, que deve, e já está, inclusive, se manifestando após essa decisão da Justiça, mas era essa mesma oposição de hoje, esse mesmo grupo político que dava sustentação ao governo Tonho do Pará. Como é que vai ficar essa questão também? Olha, Ney, o Tonho do Pará já tem uma situação complicada na Câmara, que ninguém defende o governo Tonho do Pará. A sua bancada de hoje não defende, porque à época eles não faziam parte, como você disse, a bancada de oposição não defende, porque para eles não é interessante defender o prefeito, o ex-prefeito Tonho do Pará. Fica o Tonho numa situação de isolamento. Tonho não vai ter, pode ter certeza, pode contar com isso. Tonho não terá, nessa semana que a gente está em curso, ninguém defendendo ele na Câmara de Vereadores pelos motivos narrados por você e por outro motivo. A bancada de situação hoje é uma bancada com uma ruptura no meio. Parte dessa bancada tem como pré-candidata a Alessandra Vieira, que o Tonho não faz parte dessa bancada, parte da bancada apoia o deputado Diogo Moraes, que é a bancada que o Tonho faz parte. Ninguém, na verdade, tem interesse em acudir o amigo de bancada Tonho do Pará, muito menos a oposição. Isso vai gerar um grande furdunço na Câmara, porque de um lado nós vamos ter Ernesto Maia e Companhia Limitada, como já começou nas redes sociais, atacando o Tonho do Pará, para que isso respingue no prefeito Edson Vieira. Pelo outro lado, nós vamos ter uma bancada de situação se achando na desobrigação, por N motivos, de defender o ex-prefeito Tonho do Pará. O saldo que fica para a população, os dois últimos prefeitos, com condenações judiciais. O ex-prefeito José Augusto Maia, condenado criminalmente, agora o ex-prefeito Tonho do Pará, não criminalmente, mas por improbidade. E o prefeito atual também, não com condenações, mas com processos em curso. Como é que fica a população agora em meio a isso? Ney, se eu tivesse que dar um conselho aos nossos próximos gestores, eu daria: esqueça dispensa de licitação. Essa modalidade jurídica está acabando com a vida política dos nossos líderes políticos. Repare, você acabou de narrar que se você voltar mais um pouco atrás, tivemos Aragãozinho com problema, Hernando com problema,
Toninho com problema, Zé Augusto com problema, Edson Vieira com problema. Então, todas essas questões levam a população ainda mais a uma descrença no meio político. Por quê? Porque fica para a população, Ney, toda vez que sai uma notícia como essa, o plus para a população, e aí a grande maioria da população, não interessa, ele não vai a fundo para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que pode acontecer ou o que deve acontecer. Fica para ele que houve alguma coisa errada e que essa coisa errada foi feita de maneira, na totalidade, para a população que fica que foi feita uma coisa errada e o gestor teria como impedir essa coisa que foi feita de maneira equivocada. Muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Teremos mais informações ao longo da semana na programação da Rádio Polo. Amanhã nós teremos no Rádio Debate, com certeza, maior repercussão a respeito desse caso e ouvir as falas de um lado, de outro, vamos tentar ouvir o prefeito Toninho do Pará amanhã, mas fica, Ney, aqui novamente o sentimento de que toda vez que o Santa Cruz Online vem ao ar, infelizmente, é alguma coisa negativa para algum dos políticos da nossa cidade no tocante à política, já que esse programa é um programa que abrange várias áreas, está abrangendo questão de violência, quando há o caso do protesto aí na PS 160, tantos outros casos. Quero só parabenizar você, o Jabs e toda a equipe. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Espero que um dia eu possa vir aqui para a gente falar uma coisa bacana que os políticos trouxeram para Santa Cruz. Ok, para a gente ir fechando as informações, eu vou repetir, acho que eu tive um problema de áudio, inclusive, durante o início da nossa transmissão. Vou repetir exatamente o que aconteceu. Hoje pela tarde, o Ministério Público Federal divulgou, através da sua assessoria de imprensa, uma condenação relacionada ao ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Toninho do Pará. Toninho foi condenado por improbidade administrativa e teve os seus direitos políticos suspensos pelo tempo de 5 anos. As condenações recaíram também sobre a empresa Ivalda Moraes Nunes Souza e sua responsável, pessoa física, a empresa individual, e também sobre o advogado Klinger Pereira Dantas. Ele era ex-procurador, aliás, ele era procurador do município de Santa Cruz, à época do governo Toninho do Pará. Os 3 tiveram os bens bloqueados, eles terão que responder solidariamente pelos valores atualizados correspondentes às licitações que foram questionados pela Justiça, aliás, pela contratação com dispensa de licitação, o ato que foi questionado pela Justiça, sendo que o ex-procurador, o Klinger, será responsabilizado por um valor menor, já que ele está sendo apontado por ter dado um aval, um parecer técnico para a primeira dispensa de licitação e não para o segundo ato. Nós entramos em contato, eu conversei por telefone com o procurador da República, Luiz Antônio Miranda Amorim, ele que foi responsável pela denúncia, pela acusação do Ministério Público Federal, à Justiça Federal. A sentença foi do juiz federal Temítocles Araújo de Azevedo e entramos em contato também com a defesa do ex-prefeito Toninho do Pará. O advogado Lincoln de Lima Carvalho conversou comigo por telefone, garantiu que a defesa vai recorrer, ele explicou que o prazo para recurso é de 15 dias a partir da publicação da sentença, e esse recurso cairá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF5. Essas foram as informações do advogado. Os bens do ex-prefeito estão bloqueados, esse bloqueio não aconteceu agora na sentença, mas durante o processo, através de uma liminar, uma decisão antecipada da Justiça, que tem efeito de prevenção. Essas são as informações. Portanto, a você que acompanha o Santa Cruz Online, compartilhe esse vídeo. Uma boa noite. Ney Lima, direto das nossas redações.